elas não encaixam. Tô lançando mais uma pras braba. Mano, os boy escuta outra que essa eles não encaixa. Eu não tenho gang, eu tenho bonde. Hoje acordei, mais foda que ontem. Um, dois, já matei três, quatro, cinco, talvez até seis. O problema é que você não entende. Se bate de frente, engasga com o pente. Perfeito! Boto pra chupar enquanto assisto o desenho. Que tal essa? Tô lançando mais uma paz braba.
É isso então, a gente vai começando a live aí com Brisa Flow. Salve, salve família. Bom, família, hoje vão ter algumas dificuldades aí na live, porque, bom, uma galera já sabe, eu tô em São Paulo, então, inclusive pra galera de São Paulo aí, quiser dar um rolê, dá um salve aí no Insta, no Twitter, a gente marca isso daí. Duque, depois eu te mando o áudio certinho explicando. Não sei até que dia que eu vou ficar, mas logo eu tô de volta, tá? Então fique em paz se não der dessa vez. Logo menos dá certo. Salve, salve, tua Montenegro. Seja geral muito bem-vindo. Então, galera, o que acontece? Por causa, né, porque eu não tô em casa e tudo, eu não tenho uma mesa, entendeu? O PC agora, ele tá numa cama. Vocês podem ver que o fundo mudou. O microfone também tá aqui em cima da cama, ele tá no tripézinho. Aí eu tô com o livro aqui do meu lado, pá. A coisa boa é que dessa vez eu tô com a cadeira que eu peguei emprestada do meu tio, então pelo menos a cadeira é boa, tá ligado? Só que, tipo assim, né, o livro tá aqui na minha frente, eu não tenho como encaixar, tá ligado? Eu não fico encaixado, aí o microfone fica meio longe, enfim, a gente vai descobrir como fazer da melhor forma aqui, tá ligado? Então, queria lembrar a galera que me segue no Twitter, no Insta. É da hora ajudar a compartilhar, divulgar, tá ligado? Dar uma força do caralho. Porque, bom, se não for nós, não é nós, né, mano? E nós não tem o privilégio branco aí de uma galera aí que a Globo patrocina aí, né? E, enfim. Queria ter metade Nossa, já tava bom já, enfim. Discussão pra outra hora, discussão pra outra hora. A gente tá aqui. É... Ô, Ariel Comuna. Ó, deu uma inscrição pra comunidade Caverna do Morcego. Deu uma inscrição pra Aimee. Caralho, que da hora. Fico feliz demais com isso, família. Você é louco. Ó, tá fazendo barulho. Eu nem sei o que isso quer dizer. Eu só sei que é coisa boa. Vocês são fodas, família, de verdade. Muito obrigado, Ariel Comuna. Você é fantástico. Mora aqui, ó, no coração. Lembrando, família, você que ainda não segue, pode seguir aí. Não esquece só clicar no seguir no coraçãozinho aí, que a gente tá quase com 650 seguidores, tá ligado? Vai ser um puta passo pra gente chegar aí nos 1000, que é a meta aí, pra esse mês. Talvez não bata essa meta, mas tipo, só pra estabelecer, pra ter alguma coisa pra gente interagir, né? No primeiro dia de live a gente conseguiu 10 seguidores, o que eu achei sensacional. E aí, ó. Vamos ver se vai aparecer na tela. Salve, salve, J. Marques. Parça, eu te amo. Muito obrigado aí por colar. Muito obrigado aí. Não, de verdade, você é uma das pessoas, inclusive quem não segue o J. Marques nas redes sociais, siga que o trampo que ele faz é um trampo simplesmente fantástico, um absurdo de fantástico. De estar nas comunidades, tá trabalhando aí com o conselho tutelar, tá inclusive passando as visões pra gente do que é o trabalho dele, passando as visões de quando tem a questão da votação, porque é uma coisa que eu, por exemplo, não sabia, que existe uma votação para isso, então é muito importante para ter atenção dentro do próprio município, para saber em quem está confiando essa delegação de certas tarefas que são muito importantes para a questão da comunidade, né? Comunidade que eu falo, um agrupamento de pessoas ali mesmo. Enfim, agradecer aí, J. Marques sempre compartilhando o trampo e, porra, falar que eu sou futura referência da nação me deixa sem jeito, né? Entendeu o que eu falar sobre isso? Fiquei sem jeito real oficial. Então é isso, família. Falta um seguidor aí pra gente bater os 650. Até o final da live eu acho que a gente consegue bater essa meta. Quem ainda não compartilhou e puder, claro, né? Não posso obrigar ninguém. Show. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. @morcego_, Marcos_. A gente também tem um podcast, que é o podcast Caverna do Morcego. É um carinha vermelho segurando um microfone, né? A imagem que o Giovanni Desenheiro fez pra mim. Giovanni Desenheiro também parceiro demais. A Naeli também tá sempre dando suporte nas artes, né? É que eu não falei dela porque eu não tô falando das artes dela. E aí a gente tá lá no podcast também, tem muita coisa. Acho que pelo menos esse começo de ano vai ser uma semana sim, uma semana não, porque não dá pra manter tudo. Enfim, a gente tá fazendo muita coisa. Inclusive, uma das coisas é que agora a gente tem o canal no YouTube, tá ligado? Onde eu tô postando as lives. Tem duas lives postadas. Uma que foi a discussão sobre por terra e território. E a outra que foi a live de ontem. Então, quem perdeu a live de ontem,
pode ir lá assistir a gente falando sobre Sociologia do Direito. Também tá aqui no Twitch, tá? Pra quem preferir. Só que assim, lá no YouTube tem como colocar até 2 vezes, né? Então não sei, às vezes vocês preferem. Vou deixar aqui no chat. Que mais que a gente tem, família? Acho que é isso. Aí tem aqui o Apoia-se, né? Apoia.se barra Caverna Morcego. E tem o Pix, mpbl97531@gmail.com. Passamos de 650, estamos com 651. Não tá aparecendo na tela, eu não sei porquê. Eu botei pra atualizar. Enfim, atualizou o chat só agora, né? Então, muito obrigado, Hakajuma, Simple Insake. E são vocês, essas duas pessoas aí. Nós passamos de 650, caralho. Muito obrigado mesmo aí por seguir, por estar aí colaborando com este projeto, este humilde projeto aqui da Caverna do Morcego. Enfim, eu vou deixar aqui no chat. Cadê? Como que faz? Calma aí que eu tenho que lembrar. Assim, redes. Vamos ver se vai. Porque eu tava acostumado com o StreamYard, agora eu voltei pro OBS, enfim, meio perdido. É isso. Aí, primeiro link o Twitter, segundo o Instagram, terceiro Spotify e o quarto é Ibambe. Eu tenho alguns textos publicados na Ibambe, talvez eu mude de plataforma, mas isso daí não é o que eu tô pensando agora. Então o site também tá aí. E aí tem aqui, pra quem quiser conhecer mais o projeto, se tiver ideia de apoiar, tá aí o Apoia-se. Enfim, ontem a gente passou pela discussão aí da introdução à sociologia do direito, discutindo o que é a sociologia do direito, né? Que é pensar a sociologia como ciência e o direito também como ciência, né? Porque, na verdade, o direito não é ciência. Então, você tem que analisar ele cientificamente, colocando justamente à luz dessas outras ciências chamadas ciências sociais. Principalmente, né? Antropologia, sociologia e ciências políticas. Inclusive, eu tô puto com meus professores de sociologia, mas isso é discussão pra outra hora. Amanhã eu mando e-mail e tento resolver isso. Porque, enfim, a USP não gosta de ajudar nós. Salve, salve, tela da locadora. Seja bem-vindo, camarada. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Uma honra a sua presença aqui. E aí, dentro dessa discussão, o Alisson, ele meio que coloca o caminho que ele vai seguir, que é justamente o que a gente vai começar hoje. Esse caminho para análise da sociologia do direito, né? Então, primeiramente, ele pontua que ele vai partir da pré-sociologia, porque a sociologia como matéria surge no século XIX. Sociologia como uma ciência, tá ligado? Como algo, uma ciência. Porém, ele também entende que a visão da pré-sociologia que ele vai trazer, que é, começando na Grécia, é uma visão que tem críticas que devem ser feitas. Eu falei um pouco, bem brevemente, no Twitter, mas, por exemplo, em Ciências Políticas, em 2019, a gente começava estudando o Estado, o que é Estado, e qualquer formação assim, o que é sociedade, a partir da Grécia Antiga e da Roma. E uma das discussões que a gente teve com o André Singer, puta professor, foi justamente por que a gente começa de lá. E aí é porque a linha que se segue, que é o que o Alisson pontua, é a linha europeia ou norte-americana. Então a gente sabe que vai ser um pensamento eurocêntrico, vai ser um pensamento estadunidense centrado, enfim. Algumas coisas assim que a gente sabe como funciona essa questão de ideologia e tal, toda essa dinâmica. Então, para conseguir fazer a crítica, porque ele tá trazendo a questão da dialética, do materialismo histórico dialético, ele vai fazer a crítica à sociologia da universidade. Então ele vai partir do mesmo caminho que a universidade parte para fazer um contraponto. Então hoje a gente começa discutindo. Perfeito, ótima pergunta da tela da locadora. Me tira uma dúvida, tá tendo uma sequência de lives para entender uma live futura sobre Alisson Mascaro ou uma leitura paralela com a leitura dos textos dele? Ele chegou e falou, Marcos, a gente vai trabalhar na nossa gravação e tal com o livro Sociologia do Direito. E aí ele sugeriu essa questão de faça lives, converse com a galera sobre isso, pra apresentar o texto, tá ligado? Pra apresentar o livro, mas também para que você tenha o conhecimento disso, tá ligado? Então é meio que, ao mesmo tempo que é uma leitura que não é obrigatória pra entender essa futura live, porque assim, ele é fantástico, é uma introdução do tema que vai ser discutido e eu acho essencial pra quem tá estudando marxismo e pra quem tá estudando sociologia. Pra quem não tiver o texto, vai aparecer um link que eu não sei quem vai mandar aí, que talvez possua
que talvez possua o livro em PDF, eu não sei. Apareceu aqui. Enfim, não falei que fui eu, embora, né? Ok, ó. Apareceu aí do nada. Meu Deus do céu. Enfim, é isso. Então, pra quem quiser, tem aí. É, ok. Não fui eu que fiz, eu não sei de nada, só apareceu aqui no meu celular. Ok? Ok. Então é isso, galera. A gente parte daí, dessa questão da pré-sociologia. Já explicando um pouco do caminho, porque ele elucidou isso e eu não sei se todo mundo estava aqui ontem. Ele também pensa em passar, a partir da pré-sociologia, na questão do que o direito trata. Porque, de acordo com ele, o direito ficou travado nas discussões sobre contrato social, Rousseau, Montesquieu, enfim, o direito, a questão do que os juristas estudam, é algo que para ele é travado desse tempo. Não passou dali. Por isso que, inclusive, não é uma ciência, a gente vai colocar a luz das ciências sociais. Porque aí a gente tem Comte, a gente tem Durkheim, Weber e Marx, só falando dos principais, porque ele vai trazer outros nomes, vai trazer outras discussões. Mas a gente vai desenvolver tudo isso para chegar no ponto de discutir o que foi a colonização, o que foi a dominação que existiu, a questão do Estado colonial e depois do Estado moderno capitalista, e a relação do direito com tudo isso. Justamente para a gente pensar como marxistas ou como materialistas históricos dialéticos, a questão do modo de produção e dominação existindo na forma colonial, como ele se desenvolve, e a partir daí a gente consegue propor saídas. A partir de uma análise disso e de como está a sociedade brasileira hoje, a gente começa a propor saídas. Entendeu? Esse é o básico. É daí que a gente parte. Vou pegar água, a água tá aqui embaixo, porque eu não vou colocar água na cama, porque eu sou desastrado, tá, família? Enfim, tá aqui, copinho d'água, copinho americano, né? Café, água, cerveja, pinga, tudo. É isso. Ai. Enfim. Então a gente vai partir da discussão do capítulo 2, né? Se não me engano, capítulo 2, deixa eu pegar aqui certinho. Capítulo 2, as pré-sociologias do direito, antigas e medievais. Ok? No livro, para quem tiver o livro físico, é a página 17. Eu não sei qual que é a página do livro digital, porque no digital é tudo diferente, entendeu? Mas tem lá explicado certinho. Enfim, podem ir comentando, podem ir perguntando, podem ir falando coisas aleatórias. Se for coisa aleatória, eu só não vou responder na hora, mas se for coisa pertinente, eu já respondo na hora. Aí me manda aí, página 50 do PDF. Perfeito, perfeito. Mano, vocês são fodas, não, de verdade, vocês são fodas. Eu amo muito vocês. É isso. Então vamos lá. Ele. Opa, 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 opa. Ok, salve, salve, Marco XP5. Muito obrigado aí por seguir a gente, camarada. Não confunda a obra da arte do mestre Picasso com o grande pica de aço do mestre de obra. Meu Deus do céu, não entendi nada. Mas é isso, muito obrigado. Então bora lá. Entre os pensadores da sociologia, há uma tradição estabelecida e recorrente que considera ser esta uma ciência moderna. Seus fundadores estão no meado final do século XIX, né? Depois de 1850, mais ou menos. Como Marx e Durkheim, ou ampliando-se um pouco mais tal quadro, no máximo se chegando a Auguste Comte, no começo do século XIX. Tal leitura leva a propor que até o século XVIII, as reflexões sobre a sociedade seriam uma espécie de compreensão não sociológica a seu respeito. Ocorre que não se pode fazer tábua rasa de todo o passado do conhecimento social. Se os séculos anteriores produziram absurdas conexões das sociedades com as teologias ou as metafísicas, também produziram alguns vigorosos pensamentos, como o de Aristóteles. Mas também é possível considerar Aristóteles a grande exceção à regra. De qualquer modo, a benefício do didatismo, pode-se achar essa vasta corrente de pensadores da sociedade anteriores a Comte pode-se chamar a Comte de pré-sociologias, mas a compreensão sociológica deve delas partir. Então vamos lá. Ele estabelece essas correntes como pré-sociológicas, mas que para a gente estudar sociologia a gente tem que partir das pré-sociológicas. Pausa. Eu gostaria muito, inclusive, quando eu estava falando da questão da crítica à universidade, que alguém, como por exemplo o Prof. Vini, o Praxis Negra, né? Não sei se ele vai vir a ouvir isso, ontem ele deu um pulo na live, talvez ele esteja aí, não sei. Que participasse de uma live pós terminar o livro,
para discutir, por exemplo, a história da África, para discutir outras correntes, outras linhas de pensamento que permeiam tempos passados, tempos mais atuais, enfim, discussões aí que não são do grande centro difusor de ideias dominante, né? Que eu falo da linha europeia e da linha norte-americana, Estados Unidos. Estados Unidos. Enfim, e aí, aí ó, o Duque concorda. Não, seria fantástico trazer isso, porque no episódio sobre a MNU, ele já falou disso, e a gente já ficou nessa proposta de trocar essa ideia. Ele falou de algumas professoras que entraram em contato com ele sobre isso, que manjam disso e tal, enfim. Projeto pra gente trabalhar aí nesse 2022, fazendo essa luta contra-hegemônica e de resgate, né? Acho que é isso. Enfim, a gente começa então a partir dos gregos, né, para essa discussão teórica, a partir de Platão. Platão é um prato bem grande, né? Platão. Enfim, ignora. Se um dia eu virar professor, meus alunos vão ter que aguentar esse tipo de piada, porque eu faço 24 horas por dia. Enfim. A primeira grande manifestação pré-sociológica do passado está no pensamento grego. Okay? Aristóteles é seu principal construtor. E pode-se mesmo dizer, de modo patente, que até o advento dos principais sociólogos contemporâneos, ninguém havia igualado em importância e acuidade a leitura aristotélica sobre a sociedade. Boa parte da relevância do pensamento social clássico se deveu às próprias condições sociais das cidades-estados do mundo grego antigo, em especial de Atenas. Cara, pensando nessa discussão, ela vale muito mais pra sociologia do que pra ciências políticas. Enfim. Pela primeira vez, de forma estruturada e contínua, deu-se um período no qual regimes parcialmente democráticos, parcialmente democráticos floresceram, como a convivência política de um maior número de pessoas, possibilitando ainda, nesses conflitos administrados publicamente, uma mais livre investigação a respeito dos nexos profundos da própria sociedade. A riqueza econômica das classes dominantes atenienses permitiu tempo livre para essa investigação. Era uma sociedade estruturada na escravidão. O ócio só era permitido por causa da escravidão. O contato com outros povos, culturas e religiões ensejou que alguns dos gregos se libertassem mais rapidamente de suas mitologias, passando então a buscar compreensões racionais a respeito da sociedade. Ele está realmente explicando a sociedade grega, né? Interessante isso. Porque, enfim, a gente passou um semestre quase pra discutir isso daí, cara. É uma discussão muito densa sobre a questão da sociedade grega, inclusive da leitura que se tem dentro dos cientistas políticos sobre a sociedade grega, né? Como eu posso explicar? Por exemplo, a leitura da democracia daquele tempo para a linha europeia é diferente do que para a linha estadunidense. Enfim, vai de departamento, vai de uma caralho de... A universidade é um cu. Enfim, é preciso ser dito isso. O pensamento grego chega ao auge entre os séculos 5 e 4 a.C., ao tempo do legislador Péricles. E aí a gente pode cantar o Péricles, né? Só eu senti amor. Que pena, só eu senti amor. E Atenas, do que se chamou o século do ouro grego. Então esse século, antes de Cristo, né, entre o século 5 e o século 4, é o chamado século do ouro grego. Antes desse período, já os povos de cultura grega haviam desenvolvido importantes reflexões filosóficas, como as de Anaximandro de Mileto. Dicas para nomes aí, quem quiser ter, quem for ter filhos. Então vamos lá. Anaximandro de Mileto, Heráclito de Éfeso e Parmênides de Eleia. São nomes muito lindos. Quem quiser ajuda, eu posso contribuir com isso. Mas, na chegada ao período do apogeu grego, abre-se uma fase do apogeu filosófico. O ciclo desses grandes pensadores se inicia com Sócrates, passa por Platão, até chegar a Aristóteles, cada qual discípulo do anterior. Embora surja aquela questão, né? Sócrates realmente existiu ou não? Enfim. A tais pensadores costumou-se dar o nome dos clássicos. Enquanto muitos gregos ainda persistiam em explicar o mundo a partir da mitologia, os clássicos empreenderam a buscar por uma compreensão racional, pautada pelo amor ao saber, filosofia em grego. Para toda a sequência de pensadores da pré-sociologia e suas bases filosóficas, remeto ao meu Filosofia do Direito, que aí é o livro do Alisson Mascaro. Se alguém quiser enviar, a editora que produz quiser enviar, se o próprio Alisson quiser enviar,
Estamos aceitando com toda certeza. De Sócrates, e aí a gente está falando de 470 a 399 a.C., é difícil extrair diretamente o legado do seu pensamento, porque seus ensinamentos se fizeram mediante conversas, no método chamado maiêutica. Outro nome bonito para botar enfim. Constantemente perguntando aos seus interlocutores até extrair deles a descoberta de suas próprias verdades. A maior parte do que se sabe até hoje sobre os ensinos socráticos é por meio dos escritos de Platão, 428 a 347 a.C. Este já pode ser considerado como um dos grandes pensadores sobre a cidade da antiguidade. Tem obras, como a República, o Político ou as Leis, onde ele expõe uma visão bastante aguda e original a respeito da vida social, sua formação organizacional e afins. Visto pelos olhos contemporâneos, o pensamento de Platão revela-se portador de uma visão muito diferente, estruturalmente contrastante. Estando em uma sociedade de modo de produção escravagista, cujos arranjos sociais e possibilidades de mudança são distintos daquele do presente modo de produção capitalista, o pensamento de Platão a respeito da sociedade parte de bases contrastantes. Salve, salve, Dal, seja bem-vindo, camarada. A gente tá bem no começo ainda discutindo Platão aqui. A gente já entrou na questão da universidade, de ser a universidade, enfim, essas coisas mais. E a gente tá agora falando sobre Platão. O modo de raciocinar de Platão é diverso daquele das visões modernas sobre a sociedade, porque, de modo geral, Platão pensa a sociedade baseado no todo social, não em indivíduos. Que é um ponto interessante se a gente está pensando em pré-sociologia, Nesse sentido, ao seu modo, leva ao máximo um modelo de pensamento tipicamente arraigado na cultura grega. Enquanto a visão social dos modernos parte do indivíduo para a sociedade. A visão dos gregos parte da sociedade para o indivíduo. Esse itinerário distinto é causa da grande peculiaridade do pensamento social grego. A modernidade toma o mundo pela perspectiva do indivíduo. Os gregos o tomam a partir do próprio contexto social, da polis. Sendo a polis a cidade-estado grega, e sendo a partir dela que se inicia a reflexão social, pode-se dizer então que o pensamento social grego é político, social, ao passo que o pensamento moderno é individualista. Então aqui a gente tem a separação do pensamento social grego para o pensamento social moderno. Ok? Grego é o pensamento social político, é social, e o moderno é individualista. As contradições da sociedade escravista do passado são outras. Em Atenas, os poucos senhores de escravos e homens livres se relacionam entre si em uma condição de igualdade. Escravizados, mulheres, crianças e velhos estrangeiros sequer eram reputados cidadãos ou sujeitos plenos. Em alguns lugares ainda hoje querem que se permaneça isso, Por isso, para os iguais entre si, floresceram entre os gregos noções políticas mais avançadas, como a de democracia. Ou seja, a democracia ela já surge como exclusão. Ela não surge como liberdade plena para todos. Ela surge como modelo ainda excludente. Mas Sócrates e Platão foram mais além do mero louvor aos regimes políticos do seu tempo. Criticaram a separação entre as condições e a sorte dos cidadãos e dos escravizados. E por isso, Sócrates pagou com a vida, e Platão com o exílio e prisões. Mesmo perseguindo leituras filosóficas mais progressistas, o pensamento social grego, calcado no modo de produção escravagista antigo, propõe modelos de explicação da sociedade a partir dela mesma. Então repara que, assim como para analisar a sociedade brasileira posteriormente no livro, ele vai voltar para a colonização e modo de produção. Para analisar a sociedade grega, ele parte. Mesmo perseguindo leituras filosóficas mais progressistas, o pensamento social grego, calcado no modo de produção escravagista antigo, propõe modelos de explicação da sociedade a partir dela mesma. Ok? O interesse da cidade se apresenta por sobre os interesses até mesmo dos cidadãos e senhores livres. Alheio às demandas capitalistas que fomentam e realçam o individualismo, ou contra o todo, o pensamento que floresceu na Grécia permitiu, de variados modos, como aquele dos clássicos, refletir sobre o todo da sociedade.
Platão, de modo próprio e original, explicará a sociedade a partir de fenômenos sociais, e não a partir do plano individual, ou seja, ele vai partir dos fenômenos sociais. No seu livro A República, desenvolve a ideia de que a régua pela qual se mede a sociedade é ela mesma. Não há homem justo numa sociedade injusta. Não há homem justo numa sociedade injusta. Ok? Porque, sendo esta injusta, todos os membros que a compõem são injustos também. O todo revela suas partes. A sociedade revela seus indivíduos. No livro 4 de A República, Platão assim expõe, atribuindo seu discurso filosófico a Sócrates. Sócrates. Agora, completemos esta investigação que, conforme pensávamos, nos devia permitir divisar mais facilmente a justiça do homem se tentássemos primeiro descobrir-lhe algum modelo mais amplo que a contivesse. Pareceu-nos que esse indivíduo era a sociedade. Por isso, fundamos uma tão perfeita quanto possível, sabendo muito bem que a justiça se encontraria numa cidade bem governada. Vamos trasladar agora para o indivíduo o que encontramos na cidade, e se concluirmos que a justiça é isso, tanto melhor. Contudo, se descobrirmos que a justiça é outra coisa do indivíduo, voltaremos a atenção para a cidade. Pode ser que, comparando essas concepções e pondo-as em contato, uma com a outra, façamos brotar a justiça como o fogo de uma pederneira, não sei o que é isso. Em seguida, quando ela se tiver tornado evidente, fixá-la-emos em nossas almas. Assim, sendo o homem justo, enquanto justo, não será diferente da cidade justa, mas semelhante a ela. Cara, a filosofia é uma grande complicação, né? Enfim, depois eu preciso reler a República, faz muito tempo que eu li. Vou marcar aqui. Okay. Então, Platão aponta para a cidade, a polis, como sendo a métrica do justo. Pausa. Tela da locadora. Pederneira é uma ferramenta de fazer faísca. É isso. Eu fiz assim porque eu pensei naquelas pedras, tá ligado? Que você... Enfim, aí fogo, mágica. Ok, então Platão vai apontar para a sociedade como sendo a métrica do justo. O indivíduo tem a medida do seu interesse suplantada pela justiça do todo social. Para tanto, a sociedade não deve ser pensada como soma de indivíduos, mas como corpo que se oriente a benefício de seu todo. No pensamento platônico, a estrutura da política não se deveria fazer a partir das opiniões das pessoas, porque estas são eivadas de erros. Como ele lembra, os atenienses condenaram Sócrates, o mais sábio dos homens. Deve-se governar a sociedade a partir da ideia, da verdade, da justiça. Aqueles que mais a possam alcançar é que deveriam liderar a política. Assim, Platão rompe com o louvor da democracia. Então Platão chega e fala, democracia é o caralho, a gente tem que aqui, ir através do que é verdade, o que é justiça, e a maioria não necessariamente vai pensar o melhor para o todo social. Não é a soma de conceitos errôneos de cidadãos que gera, por maioria, o melhor. Não é do agrado à ignorância, nem tampouco do reforço de crenças e mitologias que se opera a política ideal. Os governantes, para Platão, deveriam ser filósofos, aqui tomados no sentido de sábios. E a República, no seu livro 5, trata diretamente a respeito. Sócrates, perdão. O livro é do Platão, mas é só Sócrates que fala? Nunca vi. Enquanto os filósofos não forem reis das cidades, ou aqueles que hoje denominamos reis e soberanos, não forem verdadeiramente, seriamente filósofos, enquanto o poder político e a filosofia não convergirem no mesmo indivíduo, enquanto os muitos caracteres que atualmente seguem um ou outro desses objetivos de modo exclusivo não forem impedidos de agir assim, não terão fim, meu caro Glauco, os males das cidades, nem, conforme julgo, os do gênero humano, e jamais a cidade que nós descrevemos será edificada. Eis o que eu hesitava muito em dizer, prevendo quanto essas palavras chocariam o senso comum. De fato, é difícil conceber que não haja felicidade possível de outra maneira para o Estado e para os cidadãos. O governo pelos sábios não representa para Platão um mero bando de oligarcas ou detentores exclusivistas do poder. Caso suas ações não revelem benefícios que conduzam o povo à igualdade de condições, construindo uma espécie de comunismo, não do modo que a gente discute hoje, tá?
e a plenitude das funções de as quais cada indivíduo é mais bem talhado, os governantes devem ser retirados do poder. Platão chega mesmo a defender a revolução e a desobediência civil caso os governantes não sejam justos. Caralho, Platão revolucionário, porra. Vamos ler agora a nota de rodapé, né? Assim Platão expõe numa de suas cartas, a chamada carta sétima. 7, sei lá. O conselheiro de um homem doente, se esse doente segue um mau regime, não tem como primeira obrigação obrigá-lo a modificar o seu gênero de vida? Se o doente quiser obedecer, nesse caso, dá-lhe novas prescrições. Se recusa, acho que é dever de um homem reto e de um verdadeiro médico não se prestar mais a novas consultas. Aquele que se resigna considera-o, ao contrário, como um fraco e um curandeiro. O mesmo se passa com o Estado que tem à cabeça um ou vários chefes. Se governado normalmente, é bem guiado e necessita de um conselho sobre qualquer ponto útil, será razoável que se lhe dê. Se, pelo contrário, se trata de estados que se afastam completamente de uma justa legislação e se recusam mesmo a segui-la, mas ordenam ao seu conselheiro político que ponha de lado a Constituição e nada mude, sob a ameaça de pena de morte, tornando-se pelas instruções o servidor de vontades e caprichos, ao mostrar-lhe os caminhos mais cômodos e mais fáceis, o homem que a tal se presta, considero eu um fraco. Em contrapartida, aquele que a isso se recusa é para mim um homem corajoso. Dane-se. Tal leitura será contrastada posteriormente pela dos modernos, que fragmentam os indivíduos da sociedade. Estes considerarão que, mesmo havendo sociedades injustas, há pessoas justas em seu meio. Como exemplo da visão moderna, se no Brasil uma pessoa paga seus impostos, não mata nem rouba ninguém, então ela é justa. Mesmo que o Brasil, visto no seu todo, seja uma sociedade injusta. Para os modernos, o indivíduo e a sociedade são tomados de maneira distinta, afastada. Como os modernos separam o indivíduo da sociedade, pode-se dizer que a sua sociologia é atomizante, porque fragmenta o todo social em pedaços, os indivíduos. Já para Platão, e também para Aristóteles e os demais pensadores gregos, a compreensão social é molecular, isto é, toma o indivíduo a partir da sociedade, e não fora dela. Pausa para beber água, família. Aproveita para tomar um gole você também. É importante estar hidratado, família. Importante. Copinho d'água. Só. Aproveita, pode ir digitando alguma coisa, tá? Vou encher a garrafinha aí, ó. Importante. Eu tô com uma garrafinha aqui de 1,5 litro aqui, só pra live. Quando eu tô falando, eu bebo muita água, né? Porque assim, a garganta vai secando, tudo. O ruim é que aqui, como eu tô apoiado na cama, não dá pra... Vai se hidratar, garoto. Tá. Enche o copo na minha frente. Abriu a garrafinha. Encheu o copo d'água. Quando a garganta seca, ela vai de gole em gole. Agora toma, toma, toma. Vai se hidratar, garoto. É isso, entendeu? Uma hora é funk, outra hora... Ixi, aqui o bagulho é louco. O bagulho é louco. Salve, salve, Lourenco Serpa. Seja bem-vindo, camarada. Muito obrigado pela inscrição com o Prime, família. Muito obrigado, muito obrigado. Caralho, família. Hoje vocês estão que estão, hein? Estão pegando fogo enquanto a gente tá falando de Grécia aqui, desses gregos safados. Cê é louco, que da hora. Feliz demais, família. Fé que esse ano eu tiro o dinheiro da Twitch. Esses bandos de safado do caralho. Eu amo vocês, família. Nada contra, nada contra. A vice, não sei o que, representante lá me mandou e-mail. Nada contra. Amo vocês. Eu só não posso falar daquela empresa lá que era do Jeff Bezos, tá ligado? Porque... Então, tipo, é que esse episódio não vai sair pro podcast, tá ligado? Mas meu podcast, ele é liberado do bagulho da Amazon lá. E aí eu não posso falar mal deles. Acredita? O bagulho é louco. Enfim. Grego é tudo safado, é mesmo? Grego é tudo safado. Enfim, vamos continuar aqui que a gente tá acabando essa parte. A gente para um pouquinho pra conversar. É a liberdade do capitalismo. Cara, eu amo vocês, velho. Eu amo vocês. Não, de verdade, eu amo mesmo. Voltando aqui.
Logo se percebe que o individualismo da sociedade capitalista, ó, que estávamos falando, leva a uma implicação sociológica bem diferente daquela de Platão e dos clássicos. No tempo da democracia ateniense, Platão reforçava as relações entre o todo e a parte. Para Platão, há um vínculo indissolúvel entre a sociedade e o indivíduo. Se a polis é injusta, os que a ela pertencem também o são. Por ação, por omissão, falta de entendimento das responsabilidades sociais, etc. Por isso, ainda na República e em outras de suas obras, Platão aponta para o fato de que todos deveriam se responsabilizar por todos. Cara, isso é uma questão até certo ponto interessante, tá? Enfim, só vou falar que é interessante. De tal sorte que, se não houvesse o egoísmo da família, nem a propriedade individualizada a tal ponto que apenas algumas das novas gerações usufruíssem das riquezas sociais produzidas pelas gerações anteriores. Protestando contra o direito das sucessões, das heranças familiares, Platão reforça o fato de que sua compreensão de sociedade começava do todo social e não do indivíduo. Cara, de verdade, tá sendo uma questão muito interessante de discutir esse lado do Platão, porque até dentro da própria faculdade, quando a gente lê, a gente não discute Platão, a gente discute, tipo, trecho tal da obra tal de Platão. Pá, acabou, bateu e passou. Tá sendo interessante, porque dentro de qualquer desenvolvimento, pelo menos como eu faço meus desenvolvimentos teóricos, trabalhos, não tanto pra faculdade, porque é a faculdade que se dane, mas que eu faço assim pra questão de militância, texto, enfim, tudo que eu produzo, tudo que eu discuto comigo mesmo e com os outros. Eu gosto de observar essas nuances dentro de certos discursos que podem ser utilizados, ligado? Certas coisas que podem ser aprofundadas e melhoradas, desenvolvidas, enfim. Marquei aqui. As leituras modernas capitalistas, para dizer que os indivíduos têm a supremacia em relação à sociedade, criarão teorias do contrato social, que apregoarão que as sociedades são artificiais. A natureza humana seria considerada individualista. Platão, no entanto, desconhece esse tipo de construção teórica, que sistematicamente só surgirá no alvorecer do capitalismo. Ok, marcando aqui. Para Platão, bem como para os clássicos, seu mestre Sócrates e seu aluno Aristóteles, há um vínculo natural, orgânico, entre os indivíduos e a sociedade. Não se escolhe viver em sociedade. É por natureza que o indivíduo se liga ao todo social. Pela natureza humana, os indivíduos demandam estar com os demais para sua gestação, seu nascimento, crescimento, proteção, vida. É pela natureza, physis em grego clássico, que a sociedade se organiza. Platão. No projeto político e teórico de Platão, ressalta uma radicalidade crítica na análise da sociedade, já diferente do mero entendimento do ser humano em face da natureza, como faziam os pensadores gregos anteriores ao período clássico. Vamos lá, citação do livro do Werner Jäger, Paideia, a formulação do homem grego. Olha o que ele diz. Para Platão, ela tá de rodapé, tá? Para Platão, ao contrário dos grandes filósofos da natureza da época pré-socrática, não é o desejo de resolver o enigma do universo como tal que justifica todos os seus esforços pelo conhecimento da verdade, mas sim a necessidade do conhecimento para a conservação e estruturação da vida. Platão aspira a realizar a verdadeira comunidade, como espaço dentro do qual se deve consumar a suprema virtude do homem. A sua obra de reformador está animada do espírito educador da Socrática, que não se contenta em contemplar a essência das coisas, mas quer criar o bem. Voltando ao texto. Platão não se conforma com a morte de seu mestre, Sócrates. Com isso, investiga as fraquezas da democracia e das instituições de seu tempo. Sua leitura social se insurge estruturalmente contra as desigualdades sociais. Platão não é um mero espectador do funcionamento da sociedade. Quererá transformá-la. Será um legislador, um propositor de novas estruturas sociais. E por causa disso, sua visão social é tensa, crítica. Suas perspectivas que as visões conservadoras farão contra ele... As acusações que as visões... Rebobina. Suas perspectivas sobre a sociedade não são mantenedoras das bases já existentes. As acusações que as visões conservadoras farão contra ele, por toda a história, dizem que o platonismo beiraria o totalitarismo, na medida em que não aceita os vícios e as fraquezas típicas da democracia, dos homens e das sociedades, buscando reestruturar a sociedade a partir de métricas inalcançáveis da realidade. Nota de rodapé.
Assim, de modo conservador, assevera Michel Villey. É digno de nota que Platão, tendo partido de tão alto, acabe terminado, no fim das contas, numa espécie de positivismo jurídico bastante grosseiro. É este o defeito dessa doutrina ambiciosa demais, ideal demais, por ter mirado alto demais. Acaba caindo muito baixo. O direito deveria emanar apenas do filósofo. Como não há filósofo, ou se o filósofo existe, ele não está no governo, entrega-se o direito à ditadura do príncipe. Muitos soberanos absolutos, a começar pelos senhores do Império Romano, puderam assim usurpar o proveito próprio da doutrina platônica. Poderemos verificar esse fracasso está examinado o conteúdo do direito ideal de Platão. Ele se mostra elevado demais, exigente demais, impraticável. Pausa para ler o que o Duque falou. É interessante essa fita. A separação do indivíduo e da sociedade. Da filosofia Banto, não se separa os dois. O indivíduo é compreendido a partir da sociedade. E criar essa separação é praticamente um crime. Pode mandar, Duque. E muito interessante essa reflexão. Interessante pra caralho. Vai ser importante. Vai agregar muito pra essas discussões que eu tô fazendo aqui. E é claro, pra desenvolvimento teórico de a gente pensar outra sociedade, né? Com certeza. Fabinho, valeu por seguir nós, família. Bem-vindo, camarada. Salve, salve. Voltando a Platão. E eu acho foda da presença do Duque por isso. Tem muita coisa a agregar. É por isso que eu gosto que vocês falem. Tá ligado? Aqui a gente já colocou um outro ponto que pode ser trabalhado aí. Por isso, o pensamento de Platão, eu ia falar Plantão, via de regra, é reprovado pela atualidade. Muitos o consideram totalitário por dar primazia à sociedade em relação ao indivíduo. Aponta-se ainda o fato de que seu pensamento conduz à ditadura dos melhores, porque Platão afirma que os mais sábios entre todos da sociedade devem ser os governantes. Algumas dessas questões, no entanto, são enviesamentos conservadores sem respaldo. Platão deixa de entender que, se a sociedade perceber serem os governantes tão sábios, deve tirá-los do poder. Daí que se poderá ler Platão não como totalitário, mas sim como o propositor do tema da desobediência civil e da revolução. O Platão não democrático, que asseverou as falhas do governo fundado na opinião da maioria esta que matou Sócrates, o mais justo dos homens, permite ser lido de modo a perceber seu potencial social transformador. O governo deve ser pelo benefício de todos. No seio das polêmicas sobre o pensamento social de Platão, a maior causa do estranhamento de algumas visões da sociologia contemporânea em relação às suas ideias está justamente no fato de que ele começa a reflexão a partir da própria sociedade, dando primazia ao todo em relação à parte. Na modernidade, o capitalismo abominará as leituras sociológicas que assim procedam. Opõe-se a todo horizonte teórico que contribua para dizer que os interesses de todos está acima do interesse de alguns indivíduos, os detentores dos meios de produção. Pela visão platônica do pensamento da sociedade, a partir do todo, pode-se nele vislumbrar uma já sofisticada pré-sociologia, buscando a explicação da sociedade sem referência à teologia ou narrativas alheias a uma racionalidade saída do próprio âmbito social. Daí, pode-se considerá-lo um importante precursor das ciências sociais, muito mais gabaritado que a maior parte dos demais pré-sociológicos medievais e modernos que lhe sucederam. Aqui encerramos Platão, família. Comentários, opiniões, perguntas, o que mais quiserem, é agora. Tamo junto, camarada. Seja muito bem-vindo. Se sinta em casa. Não sei se assim pode falar na Twitch, mas sinta em casa. Ok? Enfim, nada, família? Nada mesmo? Beber água por enquanto. É importante estar sempre hidratado, né? Cara, beber água é bom demais. Mano, lá no YouTube, fi, ó, 95 inscritos, quase 100, cara. Quase 100. Chegou aqui a notificação de mais um seguidor. Da hora. Enfim, se não tiver nada, a gente vai pra Aristóteles. Acho engraçado ler Platão falando umas coisas tipo: o jovem vai corromper a sociedade. Cara, dá pra colocar lá, Platão ou Zamiliano, né? Quem disse isso? Eu amo quando o Zambi fala isso. Quando ele fala, tipo, eu não aguento mais o jovem. O espírito de jovem. Enfim, de fato. Já gostei do canal, ainda vou ter que ficar só ouvindo pra fazer minhas coisas, mas tô atento. Não, é isso, vai ter muita coisa aí. Depois a gente vai soltar no YouTube, a live fica salva aqui na Twitch. Então qualquer coisa, se quiser
ouvir depois também, tá tudo aí. Espero que você curta aí. A gente tá discutindo o livro Sociologia do Direito, que é o livro do Alisson Mascaro e pá. E aí a gente tá agora discutindo a questão de Aristóteles. A gente vai entrar em Aristóteles agora, né? Ele já discutiu Platão, agora ele vai falar sobre Aristóteles. Não sei o que vai vir por aí, porque Aristóteles é outro que tem muita contradição também, né? Tem muita coisa dita sobre isso. Enfim, bebi água. Não esqueçam de tomar água, família, é importante. Voltando então, agora para Aristóteles, que viveu entre 384 a.C. até 322 a.C. E eu vou falar pra vocês, minha mente buga com isso. Com essa coisa antes de Cristo, porque aí, né, você vai diminuindo. Cara, o cara viveu de 384 até 322. Não faz sentido. Não. Enfim. Opinião, né? Eu acho. Não sei. Ok. Ele é o mais importante pensador de toda a pré-sociologia do direito. Dada a qualidade de suas proposições. Eu tava lendo o capítulo lá de frente desse exato livro. Perfeito, maravilhoso, sensacional, ótimo. Que bom que você veio parar aqui. Fico feliz com isso. Fico muito feliz com isso. Muito feliz. So good the girl. So good the girl. Salve, salve. Seja bem-vindo, camarada. Primeira interação no chat. Uma honra ter vocês aqui. Beber água. É isso mesmo, beber água. Enfim, voltando. Então ele é o principal pensador da sociologia do direito. Da pré-sociologia, né? Dada a qualidade de suas proposições, se tomasse a sociologia em um sentido amplo, quiçá se possa dizer que se constituiu num de seus maiores cientistas. A envergadura de sua compreensão social passou muitos séculos e milênios sem ser superada. Tá, calma aí, camarada. O que é AEC? Eu sou... Entendeu? Aí, camarada, se deram inscrição no meu canal, por enquanto só tem aulas desde o estágio de mestrado, mas pretendo iniciar falando de psicologia e marxismo. Da hora, parça, da hora. Ah, bota fé, você pulou, né? Pode crer. Aqui a gente vai estar passando de capítulo em capítulo, tá? Enfim, eu sempre vou estar postando nas redes sociais que estão aqui embaixo quando a gente for passar. Filho de médico, Aristóteles aprendeu desde cedo o valor da prática e da pesquisa de campo. Quando jovem, verificando animais doentes, dissecando cadáveres, lastreava sempre suas teorias daquilo que constatava da realidade. Também quando se pôs já adulto a pesquisar as questões sociais, procedia com o mesmo senso de rigor empírico. Discípulo de Platão, Aristóteles tinha um viés sobre a sociedade mais realista que a de seu mestre. Platão desenvolveu um conjunto de ideias sobre um projeto de uma sociedade ideal. Nessa reflexão, apresentava uma visão plena sobre a transformação social. Aristóteles, mesmo sendo discípulo de Platão, observava a vida social, buscando compreender seus mecanismos naturais e suas disposições potenciais. Eu vou marcar aqui pra gente começar a marcar o que o Aristóteles fazia. Daí que, se os tempos modernos reservam a Platão a pecha de ser um revolucionário, porque ao propugnar um governo ideal arrastava as exigências sociais a níveis maiores de configuração, outra distinta parcela de críticas também é dirigida a um certo conformismo aristotélico com a realidade social dada. Tal leitura costuma ser feita em relação à posição aristotélica sobre a escravidão, por exemplo. Aristóteles, ao não propor uma ruptura com o escravismo, é menos radical que Sócrates e Platão, embora, provavelmente, fosse considerado um reformador a seu tempo, ao considerar o escravizado digno de proteção. Francis Wolff, Aristóteles e a Política, diz assim: ao rejeitar as críticas, mas também as defesas habituais da escravatura, Aristóteles acaba por defender uma forma de escravatura que vai na contracorrente das práticas e das instituições de seu tempo. A opinião de Goldschmidt une-se à do historiador. E. Barker, que observava: a doutrina de Aristóteles pode nos parecer uma defesa da escravatura. É muito possível que ela tenha surpreendido seus contemporâneos por ser também um ataque. É isso, ele tá no meio termo, nem muito pra lá, nem muito pra cá, né? É igual a gente fala da social-democracia hoje, dos reformistas, né? Ah, ok, eles não estão operando da mesma coisa que o fascismo quer, porém, né? O erro de a historicidade cometido por Aristóteles, na verdade não, porque a gente tá falando da escravidão daquele período. A escravidão daquela forma, tá? Da forma que era feito dos estados gregos, das polis gregas. Geralmente por dívida, guerra, aquele modelo
que permitia o ócio, enfim, ele tá discutindo essa questão. A diferença de Platão, Aristóteles tinha mais senso de conservação da realidade e de aproveitamento das práticas sociais já estabelecidas em suas reflexões. No contexto geral do seu pensamento, no entanto, não era necessariamente um conformista. No campo da distribuição de riqueza entre os cidadãos, era francamente progressista, de posicionamento transformador. Daí esse contraste com seu tempo fez com que fosse também um perseguido por suas ideias. É isso, galera. Sempre perseguição. Tudo gera perseguição. Não sei o que, fala qual perseguição. Compartilhando o mesmo horizonte geral da compreensão social de Platão, Aristóteles também reforça a primazia da sociedade sobre os indivíduos. Ambos, assim, serão igualmente destoantes em relação à futura visão individualista apresentada pelos modernos. Aristóteles desenvolve, na Ética Nicômaco, uma série de reflexões referenciais a respeito da justiça social, ressaltando o fato de que a injustiça se revela na existência de carências e excessos na distribuição de bens sociais. A sociedade deve ser medida pelo todo social, e não pelos indivíduos isoladamente. No arcabouço filosófico do pensamento aristotélico, justiça é o bem do outro, social, portanto. E aqui uma citação de Aristóteles. Considera-se que a justiça, e somente ela, entre todas as formas de excelência moral, é o bem dos outros. De fato, ela se relaciona com o próximo, pois faz o que é vantajoso para os outros. Quer se trate de um governante, quer se trate de um companheiro da comunidade. O pior dos homens é aquele que põe em prática sua deficiência moral, tanto em relação a si mesmo quanto em relação a seus amigos, e o melhor dos homens não é aquele que põe em prática sua excelência moral em relação a si mesmo, e sim em relação aos outros. Pois esta é uma tarefa difícil. Ninguém faz mal a si mesmo. Por esta razão, uma pessoa não pode ser injusta em relação a si mesmo. Assim, é esperado se imaginar que Aristóteles estava em contato com Alexandre o Grande, e tal, né? Não sei se é esperado, tipo, a partir do momento que a gente tem conhecimento disso, ok, mas eu não sei se o professor tem isso em mente. Não sei o que vai vir pela frente, porque ainda tem mais página, mas ele tá falando mais de linha de pensamento do próprio autor, então não sei. Beber um pouco d'água. Aristóteles, nesse sentido, chega a ser ainda mais explícito que o próprio Platão. No seu importante livro, A Política, Aristóteles afirma que o homem é um zoon politicum, isto é, o animal político. Essa qualificação de animal à condição política do ser humano é fundamental. Aristóteles afirma com tal expressão que os homens vivem necessariamente em uma sociedade, não porque querem, mas sim porque é de sua natureza. Tanto não é uma escolha, mas sim um fato natural e necessário, que Aristóteles atribui a esse dado uma condição animal. Tal qual bebe, come e dorme para satisfazer suas necessidades naturais físicas, o ser humano também vive em sociedade. Assim dirá. E agora estando novamente Aristóteles. É, portanto, evidente que toda a cidade está na natureza e que o homem é naturalmente feito para a sociedade política. Aquele que por sua natureza, e não por obra do acaso, existisse sem nenhuma pátria, seria um indivíduo detestável, muito acima ou abaixo do homem. Assim, o homem é um animal cívico, mais social do que as abelhas e os outros animais que vivem juntos. O Estado ou a sociedade política é até mesmo o primeiro objeto que se propôs à natureza. O todo existe necessariamente antes da parte. As sociedades domésticas e os indivíduos não são senão as partes integradas da cidade, todas subordinadas ao corpo inteiro, todas distintas por seus poderes e suas funções, e todas inúteis quando desarticuladas, semelhantes às mãos e aos pés que, uma vez separados do corpo, só conservam o nome e a aparência, sem a realidade como uma mão de pedra. O mesmo ocorre com os membros da cidade. Nenhum pode bastar-se a si mesmo. Aquele que não precisa dos outros homens, ou não pode resolver-se a ficar com eles, ou é um deus, ou é um bruto. Assim, a inclinação natural leva os homens a esse gênero de sociedade. A posição organicista de Aristóteles aqui se ressalta. Os membros do corpo social só têm existência, razão, funcionalidade e plenitude
compondo o todo da sociedade, como se fossem seus órgãos. Tem um cara da modernidade que vai relacionar isso, né? Enfim. Muito do uso conservador posterior do pensamento social de Aristóteles virá de uma interpretação de que sociedade é Durkheim. Durkheim, né? Os trabalhadores e os senhores têm cada qual sua distinta função, tal qual mãos e cérebros para um corpo, reservando aos servos ou assalariados as partes manuais e aos senhores ou capitalistas as partes cerebrais. Mas de tal posição decorre também que, para Aristóteles, há uma finalidade da sociedade, que não apenas é aquela dos indivíduos particulares que nela coexistem. A felicidade comum orienta as ações sociais e individuais. A amizade e o pertencimento ao todo são as bases do agir social. O horizonte finalístico da vida em sociedade é o bem comum. E agora vem uma puta citação de J. Cooper, A Comunidade Política e o Bem Supremo. Vamos lá. Citação. Podemos ver como a teoria aristotélica da comunidade, polis, propõe para os cidadãos de uma polis que viva e seja organizada de acordo com a natureza, o bem comum maior do que o bem de cada qual. Poderia atingir simplesmente ao viver de uma vida virtuosa, social e psicologicamente isolada. Cada qual participa do bem que consiste nas atividades virtuosas de todos os demais cidadãos. Todos participam desse bem maior e podem alegar ter parte nele. Não, ou não só, porque agem com base em um sistema de valores mutuamente compartilhado, e que cada qual faz sua parte, ajudando a atingir o bem pertencente ao projeto comum. Da maneira que o fazem os partícipes em uma conversa interessante ou em qualquer outra atividade cooperativa. Todos se amparam mutuamente de maneira significativa, estimulados por cada qual conforme executam suas ações virtuosas individuais, por meio do comprometimento com valores que cada qual, por sua vez, exibe em meio às ações moralmente boas e de sua motivação para uma vida virtuosa, assim como o entendimento dela como o bem humano que exibem ao agir desse modo. Enfim, a citação ainda continua, ela não é tão central porque a gente vai continuar lendo aqui, ok? Voltando pro texto, também contra essa visão de Aristóteles, do ser humano político por natureza, os pensadores modernos capitalistas futuramente se revoltarão. Para os modernos, o indivíduo vive em sociedade apenas porque quis, isto é, porque fez um contrato social. Hobbes, por exemplo, ironizou Aristóteles, pelo fato de que este, ao dizer que os seres humanos vivem naturalmente em sociedade, equiparou-os às abelhas e às formigas, que assim também o fazem por natureza. A modernidade quer ressaltar o individualismo e, portanto, abomina a visão social aristotélica, considerando-a humilhante da posição especial em que o ser humano teria na natureza. Em seu livro A Política, Aristóteles delineia uma espécie de organização em camadas da vida social. O ser humano é social porque nasce, necessariamente, de uma sociedade conjugal, da relação entre um homem e uma mulher. Daí que nunca poderá viver isolado, ter uma vida individualista, quando de seu nascimento e de sua criação necessita de cuidado sendo recém-nascido, criança e mesmo já adulto. Do mais basilar núcleo social, a família, até o mais complexo e a organização política do Estado, todas as esferas de relação do indivíduo são sociais. Pode-se dizer então que a concepção sociológica de Aristóteles é eminentemente política, no sentido de polis grega. Não há esfera na qual o interesse do indivíduo possa se alienar do interesse do todo. Outra citação, agora de Richard Boudon, Aristóteles, A Justiça e a Cidade. Para Aristóteles, não existe nenhum conflito de princípio entre as aspirações do indivíduo e a do Estado, cidade, desde que o fim de ambos seja formalmente idênticos. Os conflitos surgem apenas de uma diferença, na maneira de conceber materialmente esse fim. Diferença que opõe entre si não o indivíduo e o Estado, mas, dentro do Estado, duas categorias de indivíduos, por exemplo, os governantes e os governados. Por outro lado, a superioridade que ele atribui ao bem da cidade em relação ao de um único homem não significa em Aristóteles que o bem do particular esteja subordinado da coletividade e que exprime a razão do Estado, mas que o bem de todos em uma cidade justa é preferível ao bem de um só ou de uma facção, que seria adquirido despoticamente, à custa de outrem, e que o benefício mais apreciável que o indivíduo, mesmo que seja justo, consegue proporcionar a si mesmo, porque esse benefício diz respeito a todos. Voltando ao texto, o pensamento aristotélico
chegou a discutir as formas e regimes de governo, as virtudes, os vícios de cada qual destes. Pela classificação dos modernos, dir-se-ia que suas investigações se desdobraram ao mesmo tempo para o campo das análises das instituições jurídicas, para a filosofia política, para a ciência política e para a sociologia. Cara, complexo. Coisa pra caralho. Mas, na sua própria visão, Aristóteles não separava o conhecimento em matérias estanques. Aristóteles e também Platão desenvolvem suas reflexões sobre a sociedade em conjunto com as suas filosofias. Para os gregos, o saber era único, voltado a uma gama ampla de interesses e assuntos. Daí que a definição do ser humano como zoom político é tanto uma questão, animal político, é tanto uma questão que hoje chamaríamos de filosófica quanto de sociológica, quanto também prática. Outra citação do mesmo autor que eu acabei de citar: o essencial está em uma concepção do saber prático político que consiste em decidir soberanamente o que é justo e bom para determinada sociedade, determinada cidade. Esse tipo de decisão, que se torna lei, não pode, segundo Aristóteles, ser arbitrário, nem proceder por isso do cálculo dos interesses daquele que a toma. Os imperativos que comandam suas decisões não provêm de normas superiores, de ordem moral ou metafísica, por exemplo, mas da natureza de toda a comunidade política e das aspirações humanas que ela manifesta. Entre os clássicos, tudo isso não se separava, orientava-se o amor ao saber. Quando chegar à modernidade, algo do pensamento de Aristóteles agradará pelo senso da realidade que imprime a sua sociologia. Não ponderando uma sociedade ideal, justifica a escravidão, ainda que com um tratamento distinto daquele havido ao seu tempo. Ao lado da distribuição conforme a necessidade, tirando o excesso para cobrir a carência, reconhece algum espaço à distribuição pelo mérito. Desagradará, por outro lado, isso será levado mais em conta que o agrado, pela insistência da natureza social do homem e pelo apontamento da justiça, a correção de desigualdades na distribuição das riquezas. E assim encerramos Aristóteles. Agora é mais uma hora, uma chance aí de vocês falarem, opinarem, perguntarem, pontuarem, sei lá, qualquer coisa. Agora é o momento. Aproveitar que eu tô numa cadeira boa, eu posso ficar rodando. É da hora isso. É bom. Top. Lá em casa não tem isso, então a gente fica rodando aqui por enquanto. Muito obrigado aí pra galera da live que tá seguindo lá nas redes sociais, família. Sejam todos muito bem-vindos. Fico feliz demais com isso. Nada pra comentar sobre Aristóteles? Então, bora meter marcha, então? Bora pros medievais. Agora a gente entra numa discussão que a filosofia medieval é pouquíssimo discutida, né? É tipo... Não lembro de discutir sociologia medieval. Pré-sociologia, né? Não lembro. Podemos ir, família? Preciso da confirmação de alguém aí. Bora, fechou. Então, bora lá agora entrar nos medievais. Eu não sei o que tem pra vir agora dos medievais, mas é a última parte deste capítulo, tá, família? Então a gente já tá acabando. Não vai ter mais de 2 horas de live igual ontem, porque ontem a gente foi longe pra caramba. Ontem, quem quiser ver lá... eu achei do caralho a troca de ideia que a gente teve ontem. Tipo assim... foi uma das melhores trocas de ideia que eu já tive sobre sociologia. Só que foram 2 horas e 15 de troca de ideia, né? Foi bastante. Bastou. Enfim, bora lá. Os medievais. Agora sim. O último grupo que a gente vai trocar ideia aqui. A alta qualidade do pensamento de Aristóteles sobre a sociedade não se manteve como os que sucederam. Ao tempo que ainda era vivo, no século IV a.C., os povos gregos foram invadidos e a unidade social que permitiu seu florescimento intelectual se perdeu. Posteriormente, grande parte das reflexões sociais de Platão e Aristóteles passou aos romanos, mas não na forma de uma teoria social, e sim de uma prática política. Os romanos eram mais voltados à prática que os gregos e desconsideravam em grande parte a teoria e a especulação. Os pensamentos gregos e romanos dos séculos posteriores a Aristóteles, como do epicurismo e do estoicismo, tiveram menos notabilidade na formulação de uma compreensão
pré-sociológica, pouco desenvolvimento teórico. Pela maior parte de sua história, a base da explicação social dos romanos manteve-se atrelada aos delineamentos gerais dos pensamentos gregos de Platão e Aristóteles. Tal perspectiva só foi abandonada quando, ao final da Idade Antiga, entrou em cena uma nova explicação do mundo, não mais de perfil filosófico, mas sim religioso, o cristianismo. Então agora a gente entra no cristianismo. Aqui, logo de início, não se pode dizer que o pensamento a que se reputa o cristianismo seja necessariamente a extensão das ideias e dos atos de Jesus, mas sim é aquilo que os cristãos propuseram historicamente em seu nome. Então a gente não está falando de Jesus, ok? A gente está falando de o que as pessoas faziam do nome dele, em nome dele. Tanto que, em vez de beberem suas visões da explicação evangélica, os cristãos explicarão o mundo e a sociedade, principalmente por meio do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, dos textos de Paulo de Tarso, em especial a Epístola aos Romanos, que demonstram ainda um arraigado espírito teológico hebraico primitivo. Na Epístola aos Romanos, Paulo de Tarso ressalta o fato de que o mundo é governado a partir da vontade de Deus. É desta que se explicam as mazelas e as benesses sociais. Como implicado, o poder é originado de Deus. Omni potestas nisi a Deo. Todo poder nasce de Deus. É um preceito que será repetido a partir dos medievais. E os que vivem em sociedade devem ser submissos aos poderosos, conforme expõe, e agora citando Paulo de Tarso, cada qual seja submisso às autoridades constituídas, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que foram instituídas por Deus. Assim, aquele que resiste à autoridade opõe-se à ordem estabelecida por Deus, e o que a ela se opõe atrai sobre si a condenação. Portanto, é necessário submeter-se, não somente por temor do castigo, mas também por dever da consciência. Castigo. É também por esta razão que pagais os impostos, pois os magistrados são ministros de Deus, quando exercem pontualmente este ofício. Paulo, Epístola aos Romanos, Bíblia Sagrada, Romanos 13, 1, 2 e 5 e 6. Enquanto Platão discutia a respeito do caráter do bom governante e Aristóteles perquiria os meios pelos quais se resolvia o problema da carência e do excesso da distribuição das riquezas, o cristianismo de Paulo de Tarso afirmava o fato de que todo governante detém o poder da vontade divina. Além do que, a distribuição das sortes da riqueza da terra não tem outra causa senão o querer de Deus. Assim sendo, logo de início, o cristianismo esvaziou a possibilidade da afirmação autônoma, tanto da filosofia quanto do saber sobre a sociedade. Porque não mais se dizia que as mazelas sociais resultavam das causas humanas, relacionais, e sim por algum desiderato divino. Cortou-se o laço que vinculava a sociedade às ações humanas, base do pensamento de Platão e Aristóteles. O cristianismo acaba com a perspectiva política do pensamento grego antigo. Ok, vou marcar aqui. Já nos séculos posteriores a Jesus, ainda no final da Idade Antiga, as ideias cristãs vão sendo construídas e aceitadas mediante muitos pensadores vinculados diretamente às igrejas cristãs. A tal movimento se deu o nome de patrística, porque feito por padres. Antes da Idade Média, mas já às suas portas. Agostinho, 354 a 430 d.C., se destacará como o mais importante pensador da cristandade. Trata-se de um intelectual e líder religioso de uma formação filosófica anterior laica, romana, que posteriormente se converte ao cristianismo. Vivendo um tempo que assiste à derrocada de Roma, sua compreensão social enxergará, nessa fase final do Império Romano, o sinal da incapacidade estrutural daquela sociedade e de sua política para a justiça e a virtude. Já a partir daí, se orienta para um plano de transcendência. A vida vivida na Terra se apresentava como corrompida. A justiça estaria apenas em Deus. Vou marcar aqui. Para tanto, Agostinho busca, em seus estudos anteriores da filosofia, alguma aproximação com a filosofia clássica de Platão. A partir dela, mas baseado em especial nos horizontes cristãos e nos dogmas da igreja, busca elaborar uma filosofia cristã e uma explicação sobre a sociedade também cristã. O pensamento agostiniano, embora tenha desejado seguir alguns passos de Platão, lhe é muito distinto. Tomar um gole d'água, família. Se Platão buscava uma distinção entre o... Opa, pausa aqui.
não tá aparecendo na tela. Salve, salve, Leninist Void. Seja bem-vindo, camarada. Seja bem-vindo. Se Platão buscava uma distinção entre o plano das ideias e o plano da realidade vivida, Agostinho trabalhará numa plataforma que, embora buscando alguma similitude com essa de Platão, é radicalmente outra. A distinção entre o mundo de Deus, o céu, e o mundo dos homens, a terra. Em suas palavras, agora está no Agostinho e a Cidade de Deus. Ah, Agostinho fez o filme lá, cara. Agostinho é o caralho, meu nome é... sei lá. Dois amores fundaram, pois, duas cidades. A saber, o amor próprio, levado ao desprezo por Deus, a terrena. O amor a Deus, levado ao desprezo de si próprio, a celestial. Gloria-se a primeira em si mesma e a segunda em Deus. Porque aquela busca a glória dos homens e tem esta por máxima, glória a Deus, testemunha de sua consciência. Aquela ensoberbe-se em sua glória, e esta diz a seu Deus: sois minha glória, a quem me exalta a cabeça. Daquela, seus príncipes e as nações avassaladas veem-se sob o jugo da concupiscência de domínio. Desta, servem em mútua caridade, os governantes aconselhando e os súditos obedecendo. Para o pensamento agostiniano, a terra e as sociedades são evaidas de corrupção. Para o pensamento agostiniano, a terra e a sociedade são evaidas de corrupção, devido ao pecado original do homem, conceito a este desconhecido dos gregos e romanos. Daí não se pode esperar a plenitude das virtudes ou de justiça na sociedade, porque os indivíduos que a compõem são pecadores. Percebe-se já que Agostinho introduziu, na explicação social, uma primazia do indivíduo em relação à sociedade. Porque, sendo os indivíduos necessariamente pecadores, por pagarem o pecado cometido por Adão e Eva, a sociedade resultará pecadora também. Disso decorre para Agostinho que somente um ato de salvação divina poderá levar o homem à justiça e à virtude. Somente um ato de salvação divina poderá levar. Porque estas não se encontram na sociedade, e sim do céu, em Deus. A cidade de Deus, título de uma de suas obras, aponta para a salvação pela divindade, mediante sua graça, como sendo um ato de aproximação à virtude. Ao ser humano, não seriam possíveis atos que viessem a fazer justiça na sociedade, por se tratar de uma esfera necessariamente corrompida. Somente com Deus, e pela vontade dele, no céu, os indivíduos poderiam gozar da justiça. Esvazia-se assim a ação social como causa das virtudes, como estava no pensamento clássico. Da parte dos homens, resta apenas a fé como elemento de espera da graça divina. Dado que os atos não ensejam justiça, nem tampouco garantias de julgamento favorável por parte de Deus. Está escrito: o justo vive da fé. Agostinho falando, tá? Porque como ainda não vemos nosso bem, é preciso que busquemos pela fé. O próprio bem viver não obtemos com nossas próprias forças, se quem nos deu a fé, que nos leva a crer em nossa debilidade, não nos auxilia a crer e a suplicar. Quando chegarmos ao juízo de Deus, tempo propriamente chamado dia do juízo, e às vezes dia do Senhor, reconheceremos a justiça dos juízos de Deus, não apenas dos emitidos nesse último dia, mas também dos emitidos desde o princípio e dos que emitirá até o referido momento. Aí também aparecerá porque justo juízo Deus faz, com que todos os seus justos juízos se ocultem dos nossos sentidos e de nossa razão, embora nesse ponto não se oculte da fé das almas religiosas ser justo o que se oculta. Água. Agostinho produz sua reflexão a partir da derrocada do Império Romano e do mundo antigo, urbano. O antigo modo de produção escravagista está perecendo. No seu lugar, vai surgindo uma sociedade estática, agrária, com menor intensidade de trocas econômicas e dinâmica social. Como que é o nome? Feudalismo, né? Ao modo de produção servil feudal, não resta sequer a hipótese de guerra como forma de libertação, como havia aos povos escravizados. Via de regra, o servo nascerá e morrerá sem a posse de terra. Portanto, se resignará à condição submissa. Os gregos clássicos explicavam a sociedade a partir de um prisma dinâmico. Agostinho e os cristãos medievais, pelo contrário, ressaltarão o conservadorismo social que será atribuído à vontade de Deus e que é decorrente do fim do mundo urbano e guerreiro escravista. Agora, camponês e feudal.
Para tal visão, a justiça não se faz nem se espera na sociedade, mas apenas em Deus. Só Deus salva. Com isso, vai sendo construído um novo modelo de explicação social. Se Platão e Aristóteles tinham sempre a sociedade como seu ponto de partida, agora já não mais procede de tal modo. Em Agostinho, uma divisão entre o mundo de Deus e a sociedade terrena é responsável por toda uma reelaboração da compreensão social. Ao partir de pressupostos alheios à própria realidade social, tal pré-sociologia cristã medieval é metafísica, isto é, afastada dos vínculos relacionais concretos da sociedade, conforme quer dizer a própria palavra metafísica, para além da física, para além da realidade. Faz-se uma explicação social não baseada na própria sociedade, mas em crenças transcendentes. A respeito, expõe Roger Garaldi, no livro Deus é Necessário. Há uma separação entre uma história santa, feita das decisões de Deus, e uma história profana, a dos homens se preparando unicamente para a salvação escatológica, pela pureza de sua vida pessoal e pela obediência à ordem desejada por Deus na cidade terrestre. Nessa concepção das duas cidades, a cidade de Deus e a cidade terrestre, a segunda é subordinada à primeira, e a primeira é representada na terra pela igreja, o que chamamos de augustinismo político. Tem sua origem na teologia de Paulo. O que caracteriza o que deveríamos chamar de paulinismo político é o comportamento social decorrente de sua teologia. Com o Deus superior e exterior decidindo de fora, do alto, poderes e seus titulares, e o homem aceitando essa legitimação divina dos poderes estabelecidos e a eles submetidos. Essa vontade de manter a ordem social tal como é, não procede da iminência, da irrupção do reino, mas do fato desse reino ser outorgado por um Deus onipotente. Foi a partir do dualismo pauliniano que Santo Agostinho distinguiu a cidade de Deus, a cidade dos homens, e nome desse respeito à ordem. Santo Agostinho, enquanto bispo de Hipone, combate os hereges. O pensamento de Agostinho ao final da Idade Média marcou e serviu de base para a explicação de toda a Idade Média europeia cristã. Então, o pensamento de Agostinho é base para toda a Idade Média da época cristã, da Idade Média europeia cristã. Okay? Toda. Suas elaborações teóricas atravessam os séculos medievais. Sua primazia só foi superada quando, no final da Idade Média, no século XIII, adveio o pensamento de Tomás de Aquino. 1225 a 1274 depois de Cristo. Quase 1000 anos depois, cara. Quase 1000 anos depois. A Europa feudal nessa época começava-se já a dinamizar-se economicamente. Alguns séculos em seguida se iniciariam os tempos mercantilistas, começando também a resgatar a leitura dos clássicos, em especial de Aristóteles, que via aos cristãos mediante muçulmanos e judeus, quando da ocupação árabe de partes europeias. A entrada da cultura árabe e judaica na Europa, com a consequente entrada do pensamento aristotélico, abala as bases teóricas há séculos assentadas do pensamento cristão, pauliano e augustiniano. Vou colocar água, porque eu tô com sede. Enfim. Pronto. Bebeu mais um gole d'água. Bebam água, família. Toma aquela golada. Dá aquele glu glu glu. A gente tá acabando, viu, família? Estamos acabando. Essa parte, é lógico. O livro tá longe. Tomás de Aquino representará, dos estertores da Idade Média, um pensamento ainda marcadamente teológico, mas com menos intensidade que aquele de Agostinho, fugindo de sua teologia extrema e radical, em marcação. A doutrina de São Tomás, diz Etienne Gilson, cuja infinita riqueza e maravilhosa organização só se revelam ao curso de um estudo de direito, apresentava, pois, aos olhos de seus contemporâneos, um caráter de incontestável novidade. Ela nos parece tão naturalmente ligada ao cristianismo que hoje temos certa dificuldade para imaginar que tenha podido surpreender ou inquietar os espíritos quando de seu aparecimento. Continuando, Tomás reincorpora, a partir da leitura de Aristóteles, alguns elementos que expliquem a vida social a partir da ação e das relações sociais dos próprios seres humanos. Se para Agostinho não era possível medir o indivíduo pelas suas obras, tendo em vista a compatibilidade dos homens da sociedade, Tomás de Aquino amai nessa visão, legitimando a possibilidade da ação justa na sociedade, porque o homem não salvaria apenas na fé, mas também pelas suas obras.
Para Agostinho, numa leitura teológica estrita, apenas a sé, sola fide, poderia conduzir o indivíduo a Deus. Para Tomás, as boas ações também teriam um papel similar. Sua leitura teológica permite compreender o cristianismo não apenas nos elementos da fé e graça, mas nas ações do mundo. Diz Francisco Catão, tá? Tomás dá um passo gigante ao compreender que na humanidade de Jesus, que conta historicamente, mais do que sua condição divina, raiz da originalidade do seu ser, é seu agir perfeito, como agir humano. É o ato da caridade, intensamente presente na sua vida, desde seu primeiro movimento humano até a consumação da cruz. A humanidade de Jesus, sim, mas a humanidade encarada sobretudo como agente ético, princípio de uma nova humanidade inspirada e dócil ao amor. Continuando, assim sendo, agir para o bem da sociedade possibilitaria também a salvação ao indivíduo, do que permitirá abrir, ao final da Idade Média, o resgate e a legitimação de alguns elementos da pré-sociologia clássica. Após séculos de combate da Igreja a Aristóteles, ele é então parcialmente chamado por Tomás de Aquino a integrar a explicação católica sobre a sociedade. Para Tomás, ainda que haja um governo geral de tudo por Deus, há um governo da criatura racional, mediante sua vontade sobre si mesmo. Conforme dirá na sua mais importante obra, Suma Teológica, há espaço para atores dos seres humanos, os atos dos seres humanos, seu bom controle e sua justeza. Parafraseando ele, a criatura racional governa a si própria pelo intelecto e pela vontade, que precisam ser regidos e aperfeiçoados pelo intelecto e pela vontade de Deus. Dessa forma, acima deste governo, pelo qual a criatura racional governa a si própria, enquanto senhora de seus próprios atos, ela precisa ser governada por Deus. O pecado não corrompeu totalmente a natureza humana, a ponto de privá-la de todo bem que lhe é natural. Assim, mesmo neste estado de corrupção, o homem pode ainda fazer, por sua potência natural, algum bem particular, como construir casas, plantar vinhas e outros trabalhos do mesmo gênero. Mas ele não é capaz de realizar em sua totalidade o bem que lhe é connatural, sem alguma falha. Ele parece um enfermo, que pode ainda executar sozinho alguns movimentos, mas não pode mover-se perfeitamente como alguém de boa saúde, enquanto não obtiver a cura com a ajuda da medicina. Deve-se dizer que do mesmo modo para as questões sociais, Tomás diminui o radicalismo da subserviência proposta por Agostinho. A submissão não necessariamente automática. Deve-se dizer que o homem só é obrigado a obedecer aos príncipes seculares na medida requerida pela justiça. Assim, quando os chefes não possuírem um mandato justo, mas usurpado, ou quando os preceitos deles forem injustos, os súditos não têm nenhuma obrigação de lhes obedecer, a não ser talvez por acidente, para evitar um escândalo ou um perigo. E agora, já encaminhando pro parágrafo final, se o pensamento de Tomás de Aquino, ao incorporar algo de Aristóteles, é menos teológico que o de Agostinho, nem por isso deixa de situar no rol das grandes metafísicas pré-sociológicas. O pensamento tomista, ainda sobre o fim da navalha, bem mais realista que o de Agostinho, permite que se enxergue a sociedade novamente como um objeto de análise, mas ao mesmo tempo não é totalmente libertado da teologia. Desígnios de Deus presidem a lógica do mundo. Ao final, ainda se dá a manutenção dos dogmas da igreja. Se pode considerar a visão social dos clássicos como a pré-sociologia que serviu de baliza a muitas das explicações posteriores, é verdade que os medievais tenham também uma visão social que impacta os tempos. Mas mais que uma pré-sociologia, é quase que uma antissociologia, porque as teologias partem de dogmas, crenças e explicações religiosas para examinar, classificar e julgar o mundo e a sociedade. E assim a gente encerra o segundo capítulo, falando sobre os medievais e essa antissociologia. Cara, interessante esse termo, antissociologia. Assim, eu acho um episódio, um capítulo, uma discussão que ela ainda é meio alheia do ponto central que a gente quer trazer pra aprofundar o debate, que é o que a gente já trouxe na introdução à sociologia do direito. Mas realmente eu acho que é um passo interessante pra gente pensar a questão da mudança de pensamento com o modo de produção, entendeu? Essa conexão. E é claro, as bases do mundo ocidental, né? Como se forma essa construção desse pensamento, como ele vai se absorvendo e reabsorvendo
e se colocando para análise da sociedade, né? Porque até hoje, grande parte, por exemplo, dos ditos populares ou de análises rasas sendo feitas por não cientistas sociais, por assim dizer, as análises majoritariamente liberais, de direita, conservadoras e tals, elas recaem sobre ou uma certa teologia, dessa teologia trabalhada por Agostinho e Santo Tomás de Aquino, ou por uma certa antissociologia, né? Achei interessante. Algum comentário pra gente se encerrar, família? Alguma coisa? Algo que vocês queiram falar? Não sei, quer me xingar? Sei lá. Eu vou tentar postar o episódio amanhã, 10h30, tá, família? Só pra avisar lá no YouTube. Então, quem não conseguiu ver tudo, vai estar lá no YouTube também. Camarada Snipes, eu te amo, cara. Te amo. Eu te amo. Meu PC travou? Meu PC travou, né? Minha câmera travou, na verdade. Só ela. É isso. Duque, travou tudo agora. Voltei. Duque, você tá lindo demais, cara. Você tá lindo demais. Aumente a autoestima dos seus negões porque eles são gatos demais. É isso. Vocês são lindos. Amo vocês. Então, família, já que não tem nenhum comentário, eu vou encerrar por aqui. Quem quiser ficar, eu vou fazer a raid. Putz, pior que hoje tá todo mundo em live, velho. Eu vou fazer a raid aí pro camarada Hidalgo e pro melhor amigo do Casimiro, o Lucas Neto Stalinista lá, o João Herbela, tá? Vou mandar a raid lá pra eles. Então quem quiser ficar, pode ficar aí. Queria mandar um beijão pra vocês. E até mais, família. Acho que live agora é só semana que vem, tá? Só avisando. Acho importante avisar isso. Raid, camarada. Fiquem aí, quem quiser ficar, pode ficar mesmo. Cadê? Underline Hidalgo. Eu escrevi errado? Não, eu escrevi certo. Enfim, aqui. Vamos lá. Cadê? Eu não sei se tá indo a raid, não sei se não tá indo. Deixa eu girar aqui. Aí, tá indo, calma aí. Mandar raid agora. Mandar raid agora.